Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12. A Bíblia diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Porque antes da lei já estava o pecado no mundo, mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. Também não é assim o dom como a ofensa, que veio por um só, que pecou, porque o juízo veio, na verdade, de uma só ofensa para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Vamos orar, irmãos? Deus, que bênção nós estarmos na tua casa. Te somos gratos por tudo aquilo que tens feito, a nossa espiritualidade, a nossa vida, a forma com a qual tu tens cuidado de nós nos pequenos detalhes. Te somos gratos pela direção da tua palavra, que vem nos livrando do pecado a cada dia, que vem nos santificando, que vem trabalhando o caráter de Cristo em nós até agora. E sabemos que nesta manhã não será diferente. Nós contamos com isso, continuamos contando com as transformações deflagradas pela tua palavra em nosso ser. E nesta hora te pedimos que a palavra mais uma vez venha moldar o nosso caráter, mudar a nossa vida, transformar nossa maneira de pensar. Essa é a nossa oração. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, estamos tratando com esse resumo do apóstolo Paulo sobre algumas considerações especiais em relação à nossa salvação. Paulo faz questão de fazer um fechamento no capítulo 5 de um assunto importante para nós, que é a nossa salvação. O capítulo 5 inteiro é dedicado à bênção da nossa salvação. O que é que nós recebemos uma vez que passamos a andar com Cristo, que decidimos caminhar ao lado de Cristo? E nós estudamos isso na semana passada, trabalhamos aí os versículos 12 a 16, e aprendemos que uma mudança radical na nossa condição aconteceu a partir do momento que passamos a crer em Cristo. Uma mudança radical. Saímos do ponto A e passamos ao ponto B. Qual era o ponto A? O ponto A era que estávamos condenados em Adão. O ponto B, estamos salvos agora em Cristo. Amém, meu irmão? É isso mesmo? Isso é motivo de muita festa para nós, de muita alegria. Estamos festejando com o apóstolo Paulo as boas notícias da salvação. O apóstolo, para deixar isso bem claro, vai tratar essa questão em detalhes, mostrando como os crentes de toda a humanidade estavam anteriormente em Adão, mas que agora estão numa nova realidade. Lloyd Jones fala dessa passagem dizendo o seguinte: ela mostra, estou falando dos versículos 12 em diante aqui, ela mostra porque todos precisam ser redimidos, e que unicamente a justificação pela fé é o meio pelo qual podemos obter a nossa salvação, ou seja, por intermédio de Cristo Jesus. Mas a passagem também nos mostra como isso é possível através da vida do Salvador. Eu concordo com alguns especialistas em algumas questões sobre esse trecho que nós acabamos de ler do capítulo 5. Concordo, por exemplo, que este texto é um sumário de tudo que foi dito antes até agora pelo apóstolo Paulo na carta de Romanos. A segunda parte do capítulo 5 é um resumo de tudo aquilo que ele nos disse até agora. E todas as vezes que nós temos um resumo numa carta de Paulo, significa que ele vai abrir a partir da próxima etapa uma nova, na verdade eu pensei em outra palavra, então eu vou ter que trocar a frase inteira. Num novo conceito, vai trabalhar uma nova informação. Consegui uma palavra para substituir. Nós teremos a partir das próximas mensagens, depois que fecharmos o capítulo 5, novas elaborações do apóstolo. Só que o tema inteiro da carta é a salvação. É um tema que está na carta inteira de Romanos.
Paulo está querendo mostrar aos romanos, uma igreja que ele ainda não conhece pessoalmente, como encontrar a salvação da maneira mais direta, mais límpida e mais rápida possível. Até porque aquela igreja tinha um grupo de pensadores e pensadores nas áreas religiosas mais diferentes. Eu também concordo que é o princípio e é a introdução de tudo que ele vai trabalhar no capítulo 8, esse finalzinho do capítulo 5. O capítulo 8 de Romanos é um dos mais importantes para a nossa fé. Eu não sei se você sabe disso. O capítulo 8 de Romanos é importantíssimo para nós. Ele vai limpificar assim de uma maneira extraordinária os conceitos de salvação. Vai inclusive nos mostrar que salvação não é por obras, de uma maneira muito clara, mas que simplesmente pela fé. Um dos lemas da reforma protestante. Salvação não pode ser obtida por mérito humano. E você sabe que essa teoria é bonita, a doutrina é linda, mas ainda tem muita gente impregnada de salvação pelas obras dentro das igrejas batistas. E poderia dizer até dentro das igrejas evangélicas. De vez em quando eu pego algumas turmas aí do Instituto Bíblico, do treinamento nosso de liderança, e eu faço algumas perguntas, e isso fica muito evidente. O que acontece com aquela pessoa convertida, se ela morrer num ato de pecado, um pecado que nós detestamos? Ela perde a salvação, ela continua salva, como é que é isso? Daí tem muita gente que diz, não, perde. O camarada teve um deslize, por exemplo, um adultério, e infartou em cima de uma prostituta. Se ele era crente, ele perde a salvação. Isso é doutrina que tem raiz lá no catolicismo e passa pelo pentecostalismo e neopentecostalismo. Nós não cremos nisso. E Paulo, no capítulo 8, vai mostrar exatamente isso. Eu não sou salvo pelos meus méritos. Se eu fui salvo um dia e perco a salvação, automaticamente eu também perco por demérito. E se eu perco por demérito, eu sou salvo pelos meus méritos. Isso é filosofia teológica, isso é uma coisa muito simples, não tem como fugir disso. Se eu, pelos meus pecados, me afasto da fé e perco a salvação, automaticamente eu sou salvo porque eu me mantenho na fé. Entende o negócio? E aí é mérito meu. Não é obra específica, única e exclusiva de Deus. Então, Paulo vai trabalhar isso no capítulo 8, porque os judeus que estavam na igreja de Roma pensavam assim. Ele vai trabalhar exatamente essa questão. Bem, eu gosto do que Paulo trabalha, da forma com que Paulo trabalha, porque esse finalzinho do capítulo 5 de Romanos, e se mantenha acordado aí, que a gente vai pregando Romanos, a coisa vai complicando, você vai indo para o mundo da lua. Eu vejo claramente isso daqui. Você olha para a gente, tá, algumas pessoas, a pessoa está assim. Aí eu vou para cá, ela está assim. Eu vou para lá, ela está assim. Eu sei que essa hora você gosta de lembrar de algumas questões. Naturalmente você lembra, nossa, não tinha pensado nisso. Ou então é mesmo, me ensinaram isso lá, né? Ou então você está assim, não, isso não é possível, né? Não, pastor Luciano está errado, não. Né? Também faz parte, aí vai analisando. A Bíblia diz que eu tenho que pregar, você tem que examinar a Escritura para ver se é isso mesmo. Então está certo, eu não tenho dificuldade com isso. Mas volta para cá. Não esquece não, volta e vamos continuar a caminhada. Romanos é tenso. Esta porção nos leva diretamente de volta ao capítulo 1, porque os versículos 16, 17 e 18 do primeiro capítulo, eles abrem a porta para o que Paulo, lembra que eu falei que Paulo, ele vai trabalhando porções inteiras, ele vai ensinando pedaços inteiros sobre uma doutrina, que nós estamos estudando no capítulo 5, começou lá no capítulo 1. E até agora Paulo está estudando a temática do capítulo 1. E aí o apóstolo anuncia qual vai ser o tema da sua carta, lá no capítulo 1. Antes ele tinha dito como ansiava vê-los. Vamos lembrar um pouquinho do capítulo 1? Ele tinha dito assim, queria muito estar com vocês, mas até agora não foi possível.
Mas ele tinha muita coisa a dizer, o que ele vai dizer resumindo em Romanos. Ele nunca conheceu a maioria dos da igreja de Romanos, e por isso ele lhes escreveu a carta. Ele disse que esperava visitá-los em breve. Você vai lembrar, você que está acompanhando Romanos aí, quem não perdeu nem 5 mensagens de Romanos? Levanta a mão aí. Nem 5, provavelmente. Pode levantar, gente, fica com medo não. Legal, quem não perdeu 10 até agora? Não perdeu 10. Juntando com os 5, por favor. Olha que vocês estão faltando muito culto, hein? É nessas pesquisas que a gente percebe. Pois é, se você vem acompanhando até agora, você, que pegou o capítulo 1 lá, estava animadíssimo, não vou perder nenhuma pregação dessa série de Romanos, eu quero entender Romanos, que agora isso já acabou. Então, é que também você talvez não previa que fosse uma pregação de uma década, né? Tudo bem. Mas você que está acompanhando esse negócio, você lembra que lá no capítulo 1, Paulo estava desejoso de visitar Roma por um objetivo. Ele não queria só cuidar de Roma. Paulo, com o coração missionário que tinha, o que ele queria fazer em Roma? Alguém se lembra? Ele queria montar em Roma um QG do Eagles, foi isso? Não. Ele queria fazer de Roma um ponto de partida para a Espanha, e depois voltar para Roma, e ter ali onde ficar. Então esses eram os desejos. E é por isso que no capítulo 1 ele está extremamente sonhador com isso. Aí ele diz assim, mais ou menos assim: eu não me envergonho do evangelho em Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus e de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Essa é a declaração original, que ele então passa a desenvolver e que ele está acabando agora no final do capítulo 5. É que para nós parece que o negócio é muito longo. Nossa, o pastor está demorando muito com essa série. Isso é uma carta com 5 capítulos até agora. Um pedacinho pequeno, onde ele vem desenvolvendo as bênçãos da salvação. Paulo, em primeiro lugar, vai dizer o seguinte: o evangelho é o poder de Deus. Se você quiser tê-lo, você tem muitos motivos para tê-lo. Aí ele dá um resumo sobre como são as bênçãos da salvação, todas elas, que ele pode descrever. Agora ele vai começar a fazer o seguinte: e agora, como é que isso funciona? Como é que isso é executado na nossa alma, no nosso coração? E a primeira coisa que ele diz: tem que ser executado, porque nós, em Adão, nós estávamos perdidos. Então ele está reforçando uma coisinha importante aqui, que todos nós estamos perdidos. Que o pecado passou a todos os homens, todos, e que todos precisam da salvação. Então eu fiz essa pequena introdução, que já leva 15 minutos quase, só para você entender por que Paulo está falando de Adão agora. Ele vai explicar a mecânica da salvação, mas antes ele tem que começar pelo ponto fundamental. Qual é o ponto fundamental? Nós precisamos ser salvos, todos nós. Então primeiro ele está falando da necessidade. Quem estuda homilética aí sabe que a doutrina da pregação, vamos dizer assim, que ensina as pessoas a pregarem, ela vai dizer que na introdução você precisa mostrar a necessidade de se estudar aquele assunto. E Paulo está fazendo agora uma transição, que é uma espécie de introdução para o próximo assunto. E como ele vai explicar como a salvação acontece, ele está dizendo assim: olha, e precisa, tá, você entender isso, porque todos nós em Adão fomos contaminados. Estamos perdidos. E para sair do ponto A para o ponto B, o ponto de perdido para o ponto salvo, nós precisamos entender como é que isso funciona. Que é o que nós vamos desenvolver. Mas nós ainda não estamos lá. Note que Paulo ainda não tinha informado nada sobre Adão até agora. Paulo não cita o nome Adão a não ser no capítulo 5.
desde o capítulo 5. Então, ele tinha simplesmente provado que todos os gentios estavam em pecado, que todos estavam debaixo da ira de Deus, igualmente os judeus, que é a temática dos capítulos anteriores. Mas até então ele não tinha dito como é que ficamos envolvidos nessa situação de pecado. Aí ele vem e explica, é por causa de Adão. Ou seja, toda a história da humanidade, até ali em Cristo, se resumia em pecado. Aí ele vem dizer, só que isso não precisa ficar assim. Nós podemos ter os nossos problemas espirituais resolvidos. Em Adão, preste atenção na expressão em, dá uma olhada na sua Bíblia aí. Em Adão estamos condenados, mas ele vai dizer, em Cristo podemos ser salvos. Estávamos num relacionamento com o nosso representante na terra, o pai desta geração até Cristo, que era Adão. E agora podemos, em Cristo, o pai de uma nova geração, estar numa condição diferente. É isso que ele está nos explicando até agora. Ou seja, a história da humanidade não se resume a pecados, guerras, fome, desigualdade social, maldade, corrupção e imoralidade. Não, Paulo está dizendo, não precisa ficar assim. A história da humanidade pode ser transformada e está sendo. Há a possibilidade de uma nova vida, cheia de transformação dessa essência que vem de Cristo. E a nossa essência adâmica, ela pode ser transformada, destruída. Nós não precisamos seguir essa inclinação. É essa boa notícia que o apóstolo Paulo está dando. Jesus está restaurando pessoas no mundo inteiro. E automaticamente reformulando a humanidade. Você sabia que existe um consenso entre muitos políticos, sobre a igreja? Por que muitos políticos não gostam de atrapalhar a igreja, de prejudicar a igreja? Alguns gostam, outros não, mas a maioria não gosta. Existem dois motivos pelos quais os políticos não gostam de mexer com a igreja. Aliás, três. Primeiro, não perder votos. Talvez esse seja o mais importante para eles. Não perder voto. Mexer com a igreja é perder voto. Porque os políticos sabem que as igrejas se unem. As igrejas evangélicas se unem, as igrejas católicas se unem com ela. É um negócio complicado. Uma passa informação para a outra. E eles têm medo disso. Esse é o primeiro elemento. Segundo elemento, alguns políticos têm algum tipo de temor a Deus. Foram criados por pessoas que viveram na igreja. Então eles têm medo. Ao mexer com a igreja, atrapalhar a igreja. Minha mãe era muito católica, meu pai, e eu sei, eu já vi alguns milagres na minha casa. Não vou mexer com isso não. Existe um poder aí, eu não quero mexer com isso. Existe isso também. Fugindo da prerrogativa que Deus só faz milagre entre nós, que seria uma arrogância plena. Nós não levaríamos em consideração a misericórdia de Deus. Terceiro, e aí que eu acho que é o grande elemento que eu quero usar aqui. Por que muitos políticos não mexem com a igreja? Porque eles reconhecem como a igreja é importante para a sociedade. E de vez em quando eu recebo aqui. Eles entram em contato com a Leandra aí, alguns entram em contato direto comigo, porque tem meu telefone particular. Aliás, eu só tenho um. Ele é o particular, ele é o da igreja, é o de todo mundo. Então eles entram em contato comigo, ou então, quando não tem, eles entram em contato com a Leandra. E avisam, só gostaria de falar com o pastor Luciano. Aí, muitas vezes você acha que vai ser alguma coisa, alguma situação diferente. Você tem um político do outro lado dizendo o seguinte: pastor Luciano, nós precisamos da ajuda de vocês, porque nós estamos com um jovem aqui numa situação e me disseram que aí vocês têm um trabalho que possa levar esse jovem para algum lugar, vocês podem nos ajudar? Ou então, como a prefeitura que entrou em contato com a gente recentemente, se a gente pode usar o templo de vocês.
Porque eles sabem que nós estamos aqui para dar apoio naquilo que for possível. Aquilo que não nos prejudicar a fé, que não nos faça ter problemas com ética, com a moral, com religiões diversas. Nós batistas somos separatistas no que diz respeito a ecumenismo. Nós não nos envolvemos com outras religiões que pensam diferente. Nós temos até algumas dificuldades em algumas áreas, dentro do mundo evangélico, porque nós prezamos muito pela doutrina. Então, dependendo do que o cara for falar aqui, se eu pensar que ele possa falar, eu já não trago, mesmo ele sendo evangélico. Nós somos enjoados com a doutrina. E eu acho que o mundo evangélico hoje, quase todo mundo é assim. Os outros também ficam preocupados. Trazer um batista aqui, vai que ele fale alguma coisa aí sobre isso ou aquilo, vai prejudicar a gente. Então há esse cuidado, até no mundo evangélico, sobre doutrinas diferentes. Não envolvendo isso, nós estamos aqui para ajudar o governo naquilo que ele precisar. Ajudar a prefeitura, o governo do estado, o governo federal. Temos dificuldade com isso. Agora, que eles reconhecem que se eles, por exemplo, e eles já viram isso, eles conhecem essas histórias de outros países, que se eles fecharem a igreja, prejudicarem a igreja, muito do que a igreja faz cai na mão do Estado, do município, e eles não aguentam. Quantas cestas básicas essa igreja distribui para as famílias carentes todo mês? Não é pouco não, tá? Se você está aí achando que são 10, você está muito enganado. Quantas famílias nós atendemos? Nosso trabalho com moradores de rua todo final de semana, ou quase todo, que a gente recebe aqui o pessoal, tem banho, tem roupa limpa para vestir, tem almoço, tem café da manhã. Quantas pessoas nós atendemos aqui? Se nós pararmos de atender, a prefeitura vai ter que se virar, porque essas pessoas vão continuar existindo e vão continuar com as suas dificuldades. Quantos irmãos nossos aqui nós ajudamos? E esses irmãos não precisam procurar o município, porque quando eles passam dificuldade, a gente fica sabendo, a gente mesmo se ajuda, porque é uma lei bíblica. Primeiro você vai ajudar os da fé e depois os de fora. A Bíblia diz isso. Então nós não podemos deixar um irmão nosso passando dificuldade. Os políticos sabem disso. Quantas igrejas têm escolas? Quantas igrejas têm casas de recuperação? Tem trabalho social para todo lado. Por isso que eles não mexem com a igreja. Aí você pode perguntar, mas pastor, por que você está dizendo isso? É que eu estou querendo fazer um linkzinho com aquilo que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que a raça estava, desculpe a forte palavra, desgraçada em Adão. Mas agora em Cristo Deus vem transformando pessoas. E através da transformação em Cristo, a sociedade vai sendo modificada para melhor. Se tirar a igreja do mundo, nós não temos apenas um caos no que diz respeito à ação social. Nós temos um caos na moralidade, inclusive. De vez em quando eu também recebo telefonemas aqui. Só, pastor Luciano, dá para o senhor indicar alguém para trabalhar comigo aqui? Porque eu quero crente. E de vez em quando a pessoa diz assim, mas eu quero um crente sério, de verdade. O que vai trabalhar no caixa. Sabe como é que reconhece? Que a moralidade nas igrejas sérias, ela é levada em conta. Que o bom testemunho é levado em consideração. Nós não concebemos a ideia aqui de o camarada estar sentado aqui com a esposa, com 2 filhos, mas ao mesmo tempo ele tem mais 2 filhos do lado de lá com a outra, porque aqui troca de casamento, assim, de marido, como se fosse roupa. E está tudo certo. Nós não concebemos essa ideia. De uma maneira figurada, nós vamos pisar na garganta dessa pessoa. O que é? Que você está achando que isso aqui é o quê? Se foi lá atrás, na vida em Adão, aí tudo bem, isso acontece. Mas aqui na vida em Cristo, a família é sagrada. Entende como é que nós abençoamos a humanidade?
Porque nós vamos sendo transformados e nós vamos eliminando o pecado da vida para ser bênção não só para o reino de Deus, mas para toda a história da humanidade. É para isso que nós vamos sendo transformados. Aí vem Paulo e diz assim: existe solução sim para a humanidade. É deixar de estar em Adão para estar em Cristo. Agora, uma coisa você não pode confundir: estar na igreja não é a mesma coisa de se estar em Cristo. São duas coisas diferentes. Estar em Cristo é ter uma comunhão que transforme a sua vida com o Filho de Deus. É realmente entrar num processo chamado santificação e mudar de vida. Tem que mudar, tem que melhorar. Crente que não melhora não é crente. Tem que melhorar a cada dia, tem que buscar ser melhor a cada dia. Eu tenho batido muito nessa tecla, irmãos, muito. Eu sei que eu estou sendo até repetitivo. Eu tenho uma memória frágil, mas ela é só frágil. Ela não é assim, inexistente, não. Eu sei que eu estou batendo nessa tecla, mas é que eu estou muito preocupado. A religião tem uma facilidade muito grande de dar um lado para as pessoas, que é um lado muito fácil da gente não compreender. A gente vem vindo, a gente vai participando, a gente vai frequentando, e a gente acha que está tudo bem. E aí a gente vai levando uma vida lá fora, tipo assim, né? Para inglês ver. Isso me preocupa muito, porque a igreja está encharcada de gente não convertida, que acha que é. Isso me preocupa, porque eu sou responsável por isso. Eu tenho que fazer você pensar sobre sua própria vida. Que tipo de transformação você está vivendo? O que a sua esposa diria de você esses últimos 10 anos? Ah, mudou muito. Pastor, está sendo transformado a cada dia. Meu marido é outra pessoa. E o que o seu marido falaria de você? Sabe, pastor, eu casei com uma mulher, viu? E hoje ela é outra. Quando eu escuto isso, fico todo feliz. E aí, é sinal que a igreja está fazendo o papel dela, né? Mas de vez em quando eu escuto um negócio dele. Hoje ela é outra, está bem pior. Como assim? De vez em quando a gente escuta um negócio desse também, né? Como que piora? Estando em Cristo, então não está. Alguma coisa está errada. O que o seu pai diria de você? Ah, eu posso dizer que o meu filho, até ir para a igreja era uma coisa. Depois que ele foi, ele é completamente diferente. Ele está muito melhor. Esses dias eu recebi o retorno de uma pessoa que deixou a igreja aqui e foi para uma outra igreja por conta da filha que queria ir para uma igreja mais agitada, vamos dizer assim. A filha se converteu aqui, a mãe também, só que a filha queria um negócio mais assim, parede preta, sabe o que é aquele negócio? Paga a luz, e foca, e roda, e aquele negócio todo, sabe? Como o pastor Luciano é bem tradicional, sei lá, de repente ela pensou, essa igreja está meio obsoleta, eu quero um negócio mais forte. Tá bom. Aí vieram falar comigo. A gente está indo, que ela quer ir e tal. Ah, tudo bem, a gente também entende. Isso aí, cada um se adapta em um lugar diferente. É por isso que nós temos várias denominações. Então, tudo bem. Eu não faço forças, viu, irmãos? Eu não insisto com ninguém para ficar, porque eu já convenci algumas pessoas a ficarem e elas só deram problemas ou simplesmente atrasaram um pouquinho aquilo que já ia acontecer. Então, hoje em dia, eu aprendi, depois de 20 anos, que quer ir, deixa. Desculpa, mas eu estou lutando com a enfermidade aqui, né? Então ainda estou me recuperando. E aí eu falei, tudo bem, sem problema nenhum. Aí teve um dia que essa pessoa veio aqui. Só, pastor, saudade sua, queria te dar um abraço, posso passar aí? Claro, passa aqui. Aí veio, me deu um abraço. Aí falou comigo assim, poxa, pastor, mas eu fui, mas não é meu lugar. Estou lá para dar uma força, mas não é meu lugar não, meu lugar é aqui. Eu falei, não, mas eu entendo. Uma hora ou outra Deus vai dar a oportunidade de vocês voltarem, faz parte. Aí ela falou comigo assim, meu filho virou para mim e falou assim, pastor, mãe,
senhora era bem mais crente na outra igreja, e ele nem crente é. Por que a senhora não volta para lá? Eu fiquei feliz com aquilo. E também me fez trazer isso como ilustração para você pensar, né? Porque nós temos que melhorar. A igreja, ela é muito importante para o nosso crescimento. Ela é importante para o crescimento de todos. E é por isso que ela precisa ser firme nas suas doutrinas, naquilo que ela ensina, naquilo que ela promove. E nos dias de hoje, principalmente naquilo que ela vive. Porque não adianta pregar e não viver. Ela tem que viver. A liderança tem que viver o que prega. Para servir de exemplo para as famílias. Para que as famílias possam viver o que pregam. Então, nós levamos isso muito a sério. E se você tem uma igreja que lhe ajuda nesse conteúdo, você está com meio caminho andado. É verdade. Igreja séria ajuda muito mais. Uma igreja que não seja tão séria vai prejudicar muito o crescimento. Você vai ter que fazer uma força maior para conseguir crescer. Também é verdade. Mas guarde uma coisa com você. Não adianta nada a igreja ser boa se você não for terra fértil. Se o seu coração não receber de bom grado a palavra. Se você não aceitar aquilo que é verdade como verdade. Não adianta nada. Você não vai crescer. Lembre-se, dos 12, um escutou a verdade durante 3 anos. E ainda conseguiu fechar o coração para tudo aquilo que o Filho de Deus dizia. Queridos, eu tive a oportunidade de colocar as minhas mãos lá no Muro das Lamentações de Israel, no pátio do templo, no pátio debaixo do templo e orar. Já foi emocionante só de imaginar que Jesus poderia ter caminhado naquele pedacinho ali. Foi extremamente emocionante. Foi uma das orações mais emocionantes que eu fiz na minha vida. Porque só de imaginar que Jesus andou naquele pátio. Judas Iscariotes andou 3 anos com ele, comendo com ele, dormindo no mesmo lugar, levantando com ele. E fechou o coração. E não quis perceber a verdade. E se percebeu, não se entregou. Se o homem pode fazer isso com o Filho de Deus, qualquer um pode fazer isso com a igreja. Escuta, 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 escuta e não muda. Porque fecha o coração. Eu tenho, para terminar, eu queria dizer isso, eu tenho encontrado uma geração muito interessante. Que é uma geração que não gosta de ser pastoreada. E o problema é que eu nasci de novo numa geração que gostava de ser pastoreada. Então, assim, eu tenho até que pedir perdão a alguns de vocês, porque eu estou tendo um pouquinho de dificuldade de me adaptar a essa nova realidade. Eu nasci numa geração de crentes, por exemplo, onde o pastor era a autoridade máxima na vida da gente. Depois dos nossos pais, era o pastor que ele tinha direito de fazer o que ele quisesse. De falar o que ele quisesse. E o pastor pastoreava de perto. Ele não fazia um show pirotécnico apenas no domingo. Não, ele participava da sua vida. Você podia contar com ele para qualquer situação. E você sabia que ele ia chegar se você precisasse. Então eu fui criado nessa geração, entendendo as coisas dessa forma. Domingo passado à noite, por exemplo, eu vi um casalzinho aqui à esquerda, muito juntinho, e eu vi a menininha desse tamanho. Eu cheguei aqui há 7 anos atrás. E ainda estou nesse tempo de 20 anos atrás, com a cabeça assim. Não é que eu seja rude ou grosso, não, eu sou só pastor. Eu falei, está muito juntinho esse casalzinho aí, vamos separar. Eu não falei com quem estava aqui à noite, eu não falei com ignorância. Está muito juntinho isso aí, vamos separar, porque pastor na minha época fazia isso.
E a gente ia para casa feliz. O pastor me chamou a atenção hoje, porque ele me ama, ele quer meu bem. E depois que eu falei, eu continuei pregando, mas já não preguei mais do mesmo jeito, porque eu falei, o que eu fiz? Porque você acha que a gente faz as coisas e está tudo certo, a gente já esquece. Não, não, a gente tem sentimento, a gente tem preocupação. Eu falei, o que eu fiz com uma palavra dessa? Eu nem sei se o namorado é crente. De repente esse garoto nunca mais volta à igreja. A partir de hoje eu atrapalhei a vida de alguém. Porque essa geração é melindrosa, ela é difícil. Você não pode falar nada. Desci para o gabinete, mas desci com aquilo na cabeça. E pedindo perdão e pedindo a Deus para consertar. Deus, se eu atrapalhei, conserta. Atendi um casal. Quando o casal ia saindo, quem estava me esperando? Os dois namoradinhos. A gente podia ter uma palavra com o senhor? Falei, pronto, chegaram para anunciar que estão indo para outra igreja. Claro, por favor, entrem. Ainda bem que vocês entraram, ainda bem que vocês vieram e esperaram. Eu queria muito falar com vocês. Não, pastor, na verdade a gente quer falar com o senhor. Eu falei, o que houve? O senhor nos perdoa? O senhor nos perdoa? Que nós erramos. O senhor está certo. Gente, quase que eu virei pentecostal na hora. Falei, gente, glória a Deus, esse tipo ainda existe. Quase que, olha, eu só não falei em língua porque realmente eu não tenho dom. Rapaz, eu falei, gente, parabéns. Parabéns a vocês, vocês vão longe. Vocês têm um futuro maravilhoso pela frente, se vocês continuarem assim. Porque a gente não encontra mais crentes jovens como vocês, isso é difícil encontrar. Parabéns, reconhecer o erro. O pastor está certo, me chamou a atenção, não é lugar. Não vou ficar com raivinha não, ele está certo. Vou lá agradecer pelo cuidado dele em meu coração. A gente não vê isso mais. Hoje em dia a gente vai chamar a atenção de alguém, você tem que ficar cheio de dedos, você tem que ficar... O problema é que eu não fui criado nessa geração, eu não sei ainda fazer isso direito. Aí quando eu vejo, eu já falei. Aí depois eu tenho que ficar mandando mensagem. Aqui, eu falei aquele negócio com você, mas você me perdoe, tá? Eu estou falando com o coração, não é para pegar no seu pé, sabe? Entende? Porque você fica assim, você não sabe o que você faz mais. Alguma coisa está acontecendo nessa igreja moderna. Eu agradeço que eu já estou com 20 anos de ministério. Talvez eu pastorei mais uns 20, só tem que aguentar mais uns 20 aí. Provavelmente vai piorar. E eu sou da antiga geração, né, da geração anterior. Mas pense bem no que você está fazendo da sua vida cristã. Porque se você não sofrer processos de transformação, reconhecendo os seus erros e melhorando, alguma coisa está errada com você. E muitas vezes alguém vai ter que exortar você. É dom espiritual. E existem pessoas como eu, que têm esse dom de exortar. E chamam a atenção mesmo. Que vão procurar e vão falar, olha, isso não está certo, não está correto, o irmão precisa mudar. Entenda isso como amor espiritual de Deus por sua vida, para que você cresça. É muito triste um pastor ter que olhar para uma pessoa que não cresce e não poder falar, senão ela vai ficar com raiva. É para o céu que você está indo ou não, querido. Sua vida espiritual que está em jogo. É você. É você que está em jogo. Então pense nisso. Porque em Cristo precisamos sofrer transformação. Em Adão, você também vai sofrer transformação. Só que você só vai piorar. Você não vai melhorar. Vamos orar? Senhor, que bênção ouvir a Tua palavra. Que nós sejamos transformados mesmo, até porque aquele dia ele se aproxima. E nós queremos estar prontos para o dia do julgamento, para o tempo em que teremos que Te encarar, olhar nos Teus olhos e receber de Ti a sentença. Que a nossa vida seja transformada até lá, mudada, melhorada, santificada, porque desta forma nós poderemos viver com o Senhor para todo sempre, em alegria. Que em nome de Jesus nós possamos mudar os status desta geração melindrosa, impastoreável, muitas vezes arrogante. Nós tenhamos, ó Deus, a sensibilidade para entender
quando nós precisamos mudar e ser transformados. Esteja se transformando a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.